estão bem, irmãos? Vocês estão me ouvindo bem? Acho que eu tô com um pouco retorno aqui, eu não estou me ouvindo direito. Meus queridos, por favor, coloquem aí Hebreus 11, versículo 24. Quero falar de um assunto, irmãos. Um assunto muito importante, mas é um assunto que muitos têm negligenciado. Muitos problemas que nós enfrentamos na vida, são exatamente o resultado da falta daquilo que nós vamos falar hoje. Ok? Hebreus 11, 24, diz assim o texto. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Diga assim, Moisés contemplava a premiação. E o versículo 27 continua. Pela fé, ele, Moisés, abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Diga assim, Moisés via o invisível. Este capítulo de Hebreus, capítulo 11, a teologia define como a galeria dos heróis da fé. Homens e mulheres que são exemplos de fé a serem imitados pela igreja, a serem imitados por nós hoje, ok? E nesse texto nós vemos aqui claramente que Moisés, ele agiu, ele suportou as pressões, todas as movimentações e atitudes de Moisés, elas aconteceram porque Moisés, ele via a premiação, ele via o galardão. O versículo 27 ainda é mais enfático, dizendo que Moisés, ele via o invisível. Então, Moisés, ele se movia, ele agia, porque Moisés tinha uma visão. Diga assim, o poder da visão. E nesse mesmo capítulo, no versículo 1, Hebreus 11, 1, e eu quero fazer um contraste entre esse texto de Hebreus 11, 27 e Hebreus 11, 1. Por favor, coloque lá em Hebreus 11, 1. Hebreus 11, 1, quando o autor vai definir a fé, ele diz assim, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Enquanto o versículo 27 diz que Moisés, pela fé, ele via o invisível, Hebreus 11, 1 diz que a fé é a convicção de fatos que não se veem. Aparentemente, dois textos contraditórios, né? Mas não há nenhuma contradição aqui. Na verdade, Hebreus 11, 1 está falando de uma coisa, e Hebreus 11, 27 está falando de outra coisa. Hebreus 11, 1 está dizendo que a fé é a convicção de fatos que se não veem. Em outras palavras, é a certeza daquilo que não vemos pelos nossos 5 sentidos. Em outras palavras, Hebreus 11, 1 está falando de vista. Diga assim, vista. Hebreus 11, 28 está falando de visão. Diga assim, vista é diferente de visão. Quando nós falamos de vista, nós estamos falando dos 5 sentidos. Isso aqui eu estou vendo é vista. Eu estou vendo o mouse, estou vendo a mesa, estou vendo vocês, isso é vista. A fé, ela não se move pela vista. Não é aquilo que eu sinto, que eu toco, que eu vejo. Isso não é fé. Agora, a fé, ela se move por uma outra coisa que eu quero trabalhar nessa noite. A fé se move por uma visão. Diga assim, todo aquele que anda em fé tem uma visão. Repita novamente, todo aquele que anda em fé tem uma visão. Quantos aqui andam pela fé? Dê um glória a Deus. O testemunho do nosso irmão aqui, ele claramente, resumidamente eu posso dizer, ele claramente se moveu porque ele tinha uma visão.
Ele se moveu por visões. Inclusive, um belíssimo exemplo de visão, a visão é aquele casal de noivos que não tem dinheiro, não tem recursos, mas eles passam na frente de uma construtora. Eles veem a maquete ali da construção pronta. Eles veem toda a maquete e eles passam a se mover por causa daquela visão. Por causa daquela visão, eles param de comer fora ou comem bem barato. Eles guardam dinheiro. O marido, quando casa, ele trabalha, faz hora extra para guardar mais dinheiro. As atitudes desse casal, elas vão acontecer porque eles são movidos por uma visão. Diga assim, precisamos ter uma visão. Quem trabalha em empresa privada, nós sabemos que as grandes empresas, elas possuem 4 pilares. As grandes empresas possuem 4 pilares. O Santander deve ter esses 4 pilares. Propósito, missão, valores e visão. Quando falamos do propósito, para que existimos? Quando uma empresa fala de propósito, ela está dizendo, para que nós existimos? Quando falamos de missão, é aquilo que a empresa faz. A empresa que produz alimentos é a missão da empresa. Quando falamos de valores, são os princípios morais e princípios éticos que norteiam a missão. Mas o 4º pilar que eu quero trabalhar nessa noite é a visão. Quando falamos no mundo dos negócios, visão é aonde a empresa quer chegar em um espaço de tempo. Visão fala do alvo que uma empresa quer chegar em um espaço de tempo. Então, uma empresa, quando ela tem uma visão, ela em um ano, ela tem uma visão de crescer 30%. E por conta desta visão, a empresa e os seus funcionários, quando eles agarram essa visão, eles vão se mover e vão se engajar para atingir esse alvo. Eu falei com o pastor Joel esses dias, e creio, irmãos, que a origem de muitos problemas nossos é a falta de visão. Diga assim, meu Deus. Grande parte dos problemas que nós enfrentamos na vida é a falta de visão. Porque a visão é aquilo que vai nos engajar. A visão é aquilo que vai nos encorajar. A visão é aquilo que vai nos mover para um alvo. Você tem uma visão? Eu pergunto a você nessa noite, não precisa responder para mim. Você tem visões da sua vida? Como você se vê daqui a um ano? Deus tem falado comigo, o meu povo tem vivido sem visão. Aleluia. Irmãos, quando uma pessoa não tem uma visão, quando um crente não tem uma visão, qualquer ser humano sem visão, ele apenas resiste, sobrevive e luta. Quando uma pessoa não tem visão, ela apenas resiste, sobrevive e luta. Mas se você pega uma pessoa que não tem visão, você pode vê-la. 5, 10, 15 anos depois, ela continua a mesma pessoa, com os mesmos problemas, com as mesmas lamentações, ela não sai do lugar. E na maioria das vezes, a origem desses problemas é uma falta de visão. Diga assim, precisamos de visão. Diga assim, precisamos de visão do alto. A visão, irmãos, é aquilo que vai nos tornar apaixonados. A visão é aquilo que vai nos tornar apaixonados. Eu quero falar de 2 principais características da visão. A primeira delas que eu quero numerar aqui para você, a visão é aquilo que nos move para um alvo maior. Diga assim, a visão é aquilo que nos move para um alvo maior. Eu quero que você já coloque em Gênesis 15, 1, todos os grandes homens de Deus que se moveram para um alvo na Bíblia, você vai observar que eles se moveram porque Deus deu a eles uma visão. E eles agarraram essa visão, e essa visão os fez ficarem apaixonados e avançarem para o alvo.
Quando Deus chamou Abraão e disse para que Abraão saísse do meio de sua parentela, saísse de sua terra, ou seja, saísse de sua estabilidade financeira. Eu não sei se você sabe, Abraão era um homem rico, era um homem estável financeiramente, talvez a figura de um aposentado público, que estava com seu salário garantido no meio dos familiares. Deus disse para ele: Abraão, agora você vai sair do meio da tua parentela e você vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. E então, em Gênesis 15:1, diz assim um texto: depois desses acontecimentos, vem a palavra do Senhor a Abraão numa visão. Diga assim, visão. E disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Pule para o versículo 3. Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Agora presta atenção no 5. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Versículo 6. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. O que Deus fez com Abraão? Diga assim: Deus deu uma visão a Abraão. E graças a Deus, Abraão agarrou essa visão. A Bíblia diz que entre a promessa e o cumprimento da promessa se passaram 25 anos. Romanos 4 diz que Abraão creu contra a esperança, se fortaleceu dando glória a Deus. Certamente em 25 anos, Abraão ele teve muitas dificuldades, muitas oposições, más notícias. Mas Abraão sempre se lembrava da visão: eu serei pai de multidões, eu terei filhos como as estrelas dos céus. E isso fazia Abraão se mover. E repito aqui, irmãos, pessoas que não têm uma visão, elas apenas existem e sobrevivem. Deixa eu dizer uma coisa a você. João 10:10, quando Jesus foi falar de sua missão aqui na terra, ele diz em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A vida de Deus em nós não é uma vida de mediocridade. A vida Zoé, a vida de Deus em nós, através de Cristo Jesus, não é uma vida de acomodação, não é uma vida de sobrevivência. Glória a Deus para você que está pagando suas contas, está sobrevivendo mês a mês, mas eu pergunto a você, aonde você quer chegar? Ou você acha que a tua vida é só pagar conta? Ou você acha que a tua vida é só vir religiosamente na igreja, botar a casaca, levantar a mãozinha, louvar o Senhor, chegar em casa, guardar a casaca. Semana que vem, pega a casaca, bota a casaca, vem para culto, louva culto, volta para casa, guarda a casaca. Quantos e quantos, pastor Joel, têm vivido uma vida religiosa, anos e anos, e nada acontece de crescimento, de desenvolvimento, porque essas pessoas não têm uma visão. Diga assim, precisamos de uma visão vinda do alto. Aleluia! Irmãos, eu creio que grande parte dos problemas que a igreja moderna tem enfrentado se chama falta de visão. Pessoas que têm apenas existido, pessoas que têm apenas lutado para pagar as contas. E Deus tem muito mais. Diga assim, Deus tem muito mais. O apóstolo Paulo disse em Filipenses 3:13, não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Olha o versículo 13 de Filipenses 3. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e ficando parado. Não, irmãos, é avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo. Diga assim, Paulo tinha uma visão.
Paulo está dizendo nesse texto, tudo que sou, tudo que faço, tudo que tenho, eu me movo porque eu tenho uma visão, a visão do grande prêmio no Senhor Jesus Cristo. O problema de muita gente, irmãos, elas não têm uma visão, elas não têm um alvo que as faça, elas não têm um alvo que os olhos delas brilham. Elas não conseguem se ver num nível maior daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, seja um nível financeiro, ministerial, em qualquer área da sua vida. E um homem, uma mulher sem visão é como uma planta, irmãos. Uma planta, ela existe. Uma planta tem vida, mas não sai do lugar. Diga assim, precisamos de uma visão. A visão é aquilo que nos move para o alvo. Eu já vi pessoas, irmão, já conheci gente que já conhecia a Vandinete, aquela senhora gorda, né? Queria porque queria em 4 meses entrar no maiô, porque ia para a praia. Ficou 4 meses comendo alface, irmãos. Suco de alface no café, alface no almoço, alface à noite, aí suco de alface no dia seguinte, não comia outra coisa. A irmã Vandinete ficou até esverdeada, mas perdeu 25 quilos e entrou no seu maiô em dezembro. O nome disso é visão. Qual é a sua visão com relação ao reino de Deus? Qual é a tua visão com relação à tua família? Qual é a tua visão com relação ao teu trabalho? Você tem que se perguntar, o que é que te move, meu querido? O que é que te move não a sobreviver, mas o que é que te move a avançar? O que é que te faz avançar? Tem muito crente estagnado na vida, irmãos, porque não tem visão, não tem uma visão dada por Deus. Diga assim, precisamos de visão. E eu quero falar de uma segunda importância da visão. A visão, ela nos faz suportar os sofrimentos. Diga assim, a visão nos faz suportar os sofrimentos. Eu me lembro de uma frase que um dos pastores da escola bíblica que eu estudei, um dos pastores dizia a seguinte frase: onde os seus olhos chegarem, os seus pés chegarão. Onde os seus olhos chegarem, os seus pés chegarão. Em outras palavras, onde está a sua visão, é onde você vai chegar. Eu não conheço pessoas que têm visão e que não tenham saído do lugar. Ó, escuta de novo aqui. Eu não conheço pessoas com visão que não tenham saído do lugar. Mas eu conheço pessoas que não têm visão e a certeza não saem do lugar. Diga assim, precisamos de visão. E é a visão que nos faz suportar os sofrimentos, irmãos. Nós lemos aqui agora há pouco em Hebreus 11, 24, falando acerca de Moisés, que Moisés ele agia como quem via o invisível. Moisés contemplava o galardão, mas sabe de uma coisa? O ministério de Moisés não foi fácil. O ministério de Moisés não foi fácil. Foi a visão que o manteve de pé. Moisés teve que enfrentar o deserto, um clima hostil, sem conforto nenhum. Moisés, ele teve que enfrentar situações assustadoras. Você se lembra quando eles estavam na frente do Mar Vermelho, os soldados egípcios vindo atrás? Era assustador aquilo, irmãos. E Moisés permaneceu firme porque ele tinha uma visão. Sabe de uma coisa? O que fez Moisés permanecer firme, a sua visão o fez permanecer firme diante de pessoas difíceis. Ou você está achando que era fácil lidar com aquele povo reclamão, aquele povo que murmurava o tempo todo? Quantas pessoas, pastor Joel, eu já conheci que desistiram daquilo que Deus tinha para elas por causa de pessoas. Eu vou entregar, vou desistir, eu não aguento fulano, eu não aguento ciclano. O nosso Pai Celestial todos os dias nos aguenta, irmãos. Não desiste de nós, não desiste de você, mesmo você sempre ali aprontando.
Deus não desiste de nós, irmãos, porque Ele nos vê como santos, como justos, como salvos. Moisés, ele se movia no seu ministério porque ele tinha uma visão, a visão de Deus, uma visão do alto, ele viu o invisível. Precisamos de visão, irmãos, se nós quisermos suportar as adversidades. Uma outra frase que eu escutava quando eu fazia o rema, a frase dizia o seguinte: quando a visão é clara, o preço nunca é alto demais. Eu estudei em 2010, 2011, lá em Pinheiros, porque eu trabalhava na Vila Leopoldina, era a escola mais próxima do trabalho. Eu saía do trabalho, pegava o carro e ia para a igreja lá para poder fazer o seminário. 3 vezes por semana, irmãos. Depois tinha que voltar toda marginal à noite, de carro. Dia seguinte, acordar cedinho para ir trabalhar. Era essa a minha rotina. Eu tinha muitos motivos para desistir, irmãos. No segundo ano, o Fabinho engravidou. Segundo semestre do segundo ano. Teve um dia que ela passou mal, irmãos. À distância, eu tive que falar com ela. Eu estava lá na escola, não podia voltar rapidamente. Quando a Fabi fez o rema, o Luca tinha meses de nascido, irmãos. Foi desafiador. Mas a visão, eu me vendo ensinando a palavra para as pessoas, eu me vendo levantando o caído, eu me vendo encorajando aqueles que estão com medo, isso me fez me mover e terminar. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite, irmãos. Muitas pessoas estão estagnadas na vida, em várias áreas, em todos os sentidos, porque não tem visão. E Deus, Ele quer dar visões para as pessoas aqui nessa noite. Visões para a tua vida profissional, visões para a tua vida ministerial, visões para o teu matrimônio. Porque são as visões que vão nos fazer, que vão nos mover, irmãos. Aleluia, são as visões que nos mantêm animados diante das circunstâncias. Olha o que o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 4, versículo 16, diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação, presta atenção nisso aqui, Paulo chama a tribulação dele de leve e momentânea. Grave isso aqui, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, diga assim, vista, mas nas que não se veem, diga assim, visão, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Paulo está dizendo, nós não temos que olhar as coisas pela vista, mas nós temos que nos mover pela visão. É a visão que vai tornar os problemas leves e momentâneos. Presta atenção nisso aqui. É a visão que vai tornar os problemas leves e momentâneos. Sabe por que muita gente, irmãos, desaba diante de uma situação pequena? Porque ela não tem visão. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 11, não precisa nem colocar, que são muitos versículos, ele fala um pouco dos sofrimentos dele, os sofrimentos que ele chama de leve e momentâneo. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1, 5 vezes 39 chicotadas. Olha só isso aqui, fui 3 vezes fustigado por varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre conterrâneos, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Mas era esse Paulo que dizia, eu prossigo para o alvo. Apesar dos problemas, eu prossigo para o alvo. Diga assim, precisamos de visão. Tem alguém aqui que já fez curso de piloto de avião, ou é piloto de avião? Alguém conhece aqui alguma coisa sobre o assunto? Deixa eu dizer uma coisa a você. O piloto do avião e o copiloto, eles são guiados por uma coisa chamada plano de voo.
Eles têm um plano de voo que pode vir impresso ou vem ali no computador, no painel central. Então, eles são informados pelo plano de voo e pelo painel. Lá fora do avião pode estar uma tempestade. Lá fora do avião podem estar caindo raios. Pode estar uma escuridão total, pode estar nevando. Mas o piloto e o copiloto estão seguros porque eles seguem o plano de voo. A visão deles está no plano de voo. Deixa eu dizer uma coisa, esse aqui é o nosso plano de voo. Então não importam as circunstâncias externas, não importa o que o governo diz, não importa o que está acontecendo na tua empresa, o nosso plano de voo é a palavra de Deus. E estaremos seguros se nós seguirmos o plano de voo, que é a palavra de Deus. A nossa visão, irmãos, tem que estar na palavra de Deus, porque é ela que vai nos deixar seguros diante das adversidades. Aleluia! Diga assim, quem tem uma visão vinda de Deus, anda sempre confiante, não importando as tempestades da vida. Aleluia! Aleluia! Em Marcos 5:25, aquele texto da mulher com fluxo de sangue, todos aqui conhecemos, mas eu gostaria de ler novamente com vocês. Marcos 5:25 diz assim: aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Então vamos lá. A mulher queria ser curada. Todos aqui entendem isso, ok? A mulher queria ser curada. Mas sabe de uma coisa? Só querer não ia realizar todas as coisas. A mulher queria ser curada, mas quando ela ouviu falar de Jesus, veio a fé, e a fé lhe trouxe uma visão. E ela falava essa visão que ela tinha. Se eu tão somente tocar em Jesus, eu serei curada de todo o meu mal. E foi a visão, presta atenção numa coisa, meu querido, não foi o querer dela que a fez procurar Jesus no meio da multidão, foi a visão, não foi apenas o querer. Tem muita gente, irmãos, que só apenas quer algo, mas não tem visão, porque é a visão que vai te levantar da cadeira, é a visão que vai te fazer agir, é a visão que vai te fazer enfrentar as circunstâncias. Aquela mulher foi esmagada pela multidão, ela foi apertada por aquela multidão. Milhares de pessoas estavam ali cercando Jesus, mas ela estava decidida, eu vou tocá-lo, eu me vejo curada, eu não vou desistir. Aqueles 4 amigos que levaram um paralítico em uma casa que Jesus estava pregando, isso está em Marcos 2. Eles tentaram entrar pela porta, não conseguiram. A janela também, cheia de gente a casa. Presta atenção numa coisa, quando uma pessoa tem apenas desejo, mas ela não tem visão, ela olha as circunstâncias e diz assim, se as circunstâncias não são favoráveis, logo não deve ser a vontade de Deus que eu seja abençoado. Só que aqueles 4 amigos, junto com aquele aleijado, conversaram, olharam para o teto e falaram, bom, se você não pode entrar pela porta e você não pode entrar pela janela, nós vamos abrir um buraco no telhado, mas você será curado hoje. Eles tinham uma visão. E eles ali, irmãos, cortaram aquele telhado da casa dos outros, causando prejuízo na casa dos outros. E a Bíblia diz que Jesus, ao invés de olhar o prejuízo, viu a fé deles. Viu que eram homens que tinham uma visão. Diga assim, a visão é aquilo que nos move e nos faz suportar todo problema e nos manter animados. Aleluia. Essa é uma noite, irmãos, que Deus vai dar visões para pessoas aqui. Tem pessoas aqui que estão apenas existindo, mas Deus quer dar visões vindas dele na tua vida.
É a visão, irmãos, que nos faz nos movermos. É a visão, aquele exemplo que eu dei, irmãos, tanto do regime, o exemplo que eu dei do jovem casal pobre, que vê um apartamento na planta, e juntam dinheiro, se esforçam, trabalham mais, e daqui a alguns anos estão com o apartamento deles. O nome disso é visão. Quando não há uma visão, nós olhamos as circunstâncias e falamos assim, não vai dar, vamos continuar no aluguel. E as pessoas não fazem nada para mudar aquela situação. Diga assim, a visão nos leva à ação. Eu quero mostrar a você como que a visão, ela vai determinar o seu estado de ânimo. A visão vai determinar o seu estado de ânimo. Mais um texto, por favor, 2 Reis 6. 2 Reis 6, diz assim um texto, versículo 8. 2 Reis 6, versículo 8, diz assim um texto. O rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com seus oficiais disse, em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Então o rei da Síria queria colocar soldados sírios no caminho, para poder derrotar o exército de Israel, o povo de Israel. Versículo 9, mas o homem de Deus, diga assim, Eliseu, mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estarão descendo para ali. Então, um dom do Espírito chamado Palavra do Conhecimento entrou em operação na vida do profeta Eliseu, e pela Palavra do Conhecimento, Eliseu ele teve a revelação de que o exército sírio estaria em alguns lugares. Então ele alertou o rei de Israel, não passemos por lá, porque existe uma emboscada. Diga assim, a Palavra do Conhecimento revelando emboscadas. Continua o texto, versículo 10. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Versículo 11. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhe disse, não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Em outras palavras, o rei da Síria chamou o exército e falou assim, quem de vocês é o X9? Quem de vocês é o dedo duro? Quem de vocês dedura o lugar que nós estamos? Então, versículo 12, respondeu um dos seus servos, ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Diga assim, palavra do conhecimento. Versículo 13, ele disse, ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito, eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Agora preste atenção no versículo 15. Tendo se levantado muito cedo o moço, diga assim, Geazi, tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse, ai meu senhor, que faremos? Então o ajudante de Eliseu, Geazi, ele viu de manhã, foi comprar pãozinho, certamente, ele foi comprar pãozinho, lá. Quando ele olhou, irmãos, os exércitos cercando a cidade, não tinha para onde fugir, ele voltou correndo, procurou o profeta desesperado, Senhor, Senhor, meu Deus, o que nós faremos? Preste atenção no versículo 16, Eliseu respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eliseu estava vendo algo que Geazi não estava vendo. Então, no versículo 17, orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhes abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse, fere-te, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Presta atenção numa coisa aqui. Geazi estava desesperado. As circunstâncias deixaram Geazi desesperado. Mas Eliseu tinha uma visão. Diga assim, Eliseu tinha uma visão. Então Eliseu orou para que os olhos de Geazi fossem abertos. E Geazi começou a ver
realmente a realidade espiritual daquela situação. E o exército sírio foi derrotado exatamente porque Eliseu orou e eles perderam a visão. Irmãos, ter visão é aquilo que vai nos manter calmos diante das circunstâncias. O nosso olhar para a palavra é aquilo que nos manterá calmos diante das circunstâncias. Quando vemos, irmãos, os noticiários, as más notícias de todo lado, inflação subiu, gasolina subiu, desemprego. Quando você vê essas más notícias, se os teus olhos estão voltados para a palavra, o Salmo 112 diz assim: não temerei as más notícias, porque o meu coração está firme no Senhor. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Maior é aquele que habita em mim do que aquele que habita no mundo. Diga assim: precisamos ter a visão correta, a visão vinda de Deus. Aleluia! É a visão que vai te mover. É a visão que vai tirar você do seu lugar de estagnação. É a visão que vai te fazer avançar. É a visão que vai fazer com que você pague qualquer preço para atingir o alvo. Aleluia! Irmãos, eu falei esses dias com o pastor Joel sobre essa questão de como nós precisamos de ter visão, irmãos, na nossa vida. Na nossa vida em todas as áreas, inclusive ministerialmente. Inclusive, quando falamos de igreja, nós precisamos ter uma visão que nos apaixone e nos mova. Eu me lembro, o pastor Luciano Subirá, ele fala uma coisa muito engraçada, que uma irmã uma vez pediu oração a ele, para que ele transferisse para ela o conhecimento que ele tinha. Não é, pastor Joel? E ele falou: irmã, em primeiro lugar, eu não vou fazer isso porque não é bíblico. Segundo, a irmã é uma folgada. Ela queria um download do conhecimento. E ele falava: quantas noites eu abri mão de sair com os amigos, de comer pizza, de comer esfirra, de ver filme. Quantas noites eu abri mão do meu conforto para estudar a palavra. E esse conhecimento que eu tenho não veio do nada, veio porque eu fui movido por uma visão. Eu me lembro, nesse tempo que eu fazia o seminário, irmãos, eu sacrificava muitas vezes o almoço para poder estudar dentro do carro. Era o tempo que eu tinha. Irmãos, quando a visão é clara, o preço nunca será alto demais. Quando nós vemos, irmãos, pessoas desanimadas, são pessoas que perderam a visão. Deixa eu dizer uma coisa a você, uma coisa que o diabo vai querer tirar da tua vida, é a visão que Deus te deu. Mas o que nós temos que fazer, irmãos, agarrar a visão e ver aquilo que Deus vê. Em Números, capítulo 13, versículo 30, por favor, um dos últimos textos aqui. Quando Deus ele mandou 12 líderes de Israel para uma missão de espionagem na terra de Canaã, para olharem como era a terra. Deus ele foi muito claro em Números 13, 2, olhem a terra. Eles fizeram um relatório da terra. O relatório realmente confirmou que aquilo que Deus havia prometido era real. Mas eles começaram a olhar as circunstâncias. E eu quero mostrar algo em Números 13, versículo 30, por favor. Números 13, versículo 30 diz assim: então, Caleb fez calar o povo perante Moisés. E disse: eia, subamos, possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Então, Josué e Caleb estavam levantando o povo. 10 espias trouxeram um relatório, eles olharam para as circunstâncias, eles perderam a visão daquilo que Deus tinha dado a eles. Agora eu quero que você se atente ao versículo 33 de Números 13. Olha que coisa terrível, irmãos. Versículo 33. Os 10 falando: também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos. E assim também o éramos
aos seus olhos. Olha que coisa terrível. Eles voltaram dessa missão, perderam completamente a visão que Deus tinha dado a eles. E pior, eles começaram a se enxergar como gafanhotos. E pior, eles começaram a enxergar o que eles acharam que os gigantes enxergavam. Porque pensa numa coisa, se eles foram numa missão de espionagem, só o fato deles terem voltado com vida significa que eles não foram vistos pelos gigantes. Eles perderam a visão de uma forma tão terrível que eles se viam como gafanhotos. E eles imaginavam que os gigantes também os viam como gafanhotos. E a falta de visão de Deus os paralisou. E pior do que isso, fez toda aquela geração que perdeu a visão, não entraram na terra prometida, não conquistaram as promessas de Deus, mas Josué e Caleb mantiveram a visão no invisível e conquistaram a promessa de Deus. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Muita gente pensa que quando as circunstâncias estão difíceis, Deus não está nelas. Muitos pensam que quando as pressões aumentam, quando as pessoas se tornam mais difíceis. Já teve essa impressão, pastor Joel? Parece que você está trabalhando, as pessoas começam a se tornar mais difíceis para você. Muita gente pensa, Deus não está comigo. Deixa eu dizer uma coisa a você. Quando você está perto de ser promovido, é o momento que o diabo vai usar a artilharia mais pesada, porque é a última chance que ele tem de te parar. Estão entendendo, irmãos? Quando os ataques aumentam, quando as circunstâncias ruins aumentam, quando chegam as más notícias, é porque você está prestes a ser promovido. É porque você está prestes a ver a promessa de Deus se cumprindo na sua vida. Mantenha a visão. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim para ele, mantenha a visão. Mantenha a visão que Deus te deu. E avance. Meu querido, quando você estiver chegando naquele lugar que Deus tem para você, é nesse momento que as pressões vão aumentar. Porque o diabo, ele está olhando, ele diz assim, se eu não parar ele agora, ele conquista a bênção dele. Então eu vou usar todo o meu arsenal, eu vou recrutar todos os demônios, mas eu vou parar esse homem. Fique firme, olhe para o alvo. Aleluia. Eu não sei, pastor Joel, se no céu nós veremos um filme do mundo espiritual, de coisas que aconteceram na nossa vida. Não sei, a Bíblia não diz nada. Mas eu imagino que se isso acontecer, irmãos, quantas pessoas vão olhar, irmãos? Elas estavam a 1 centímetro da bênção. Mas elas olharam para trás, não resistiram às pressões. Perderam a visão. Aleluia, fique de pé. Fique de pé. Deus vai dar visões para pessoas nessa noite. Deus vai dar visões para pessoas nessa noite, sabe, irmãos? Eu vejo pessoas estagnadas, eu vejo algumas pessoas desanimadas, que estão apenas sobrevivendo, existindo, estão apenas tentando pagar a conta, estão apenas tentando se manter no casamento, estão apenas tentando executar os seus serviços dentro da igreja. Pessoas que estão existindo, que estão jogando lá para a glória, qualquer tipo de crescimento, qualquer tipo de conquista. Mas eu tenho uma palavra para você nessa noite. Deus vai nos dar visões, e essas visões vão nos tornar apaixonados. E homens e mulheres de visão pagarão o preço que tiver que pagar. Homens e mulheres de visão pagarão o preço que tiverem que pagar. Homens e mulheres de visão são aqueles que levantam cedo de manhã para vir numa escola dominical, porque sabem que um dia vão precisar dessa palavra. Eu estou me preparando hoje, porque amanhã eu vou precisar usar essa palavra. Eu tenho recebido testemunhos, irmãos, de pessoas que têm vindo nas aulas, que elas têm falado o quanto a vida delas tem mudado.
porque elas estão recebendo visões. Irmãos, eu tenho uma visão que me move a ministrar aqui nesse púlpito, na escola dominical, aqui às noites. Eu tenho uma visão de ver um povo maduro. Um povo, irmãos, que em vez de pedir oração o tempo todo, vai orar pelas pessoas. Eu tenho uma visão, irmãos, de pessoas que elas vão exercer fé por elas mesmas. E da mesma forma que o nosso irmão trouxe um testemunho hoje, eu tenho uma visão, irmãos, de que pela palavra, a visão que vem da palavra, nós vamos ter filas de testemunhos aqui. Porque pessoas seguirão uma visão e vão se mover, e vão avançar, e não vão desistir. Aleluia! Vamos orar, eu quero que você ore nessa noite. Eu quero que você peça a Deus. Se tem lhe faltado visão, eu quero que você peça a Ele a visão que vem dEle. A palavra diz em Mateus 24, 35, passarão o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Se Deus te der uma missão, deixa eu dizer uma coisa a você. Se Deus te der uma visão e você agarrar essa visão, ela vai se cumprir na sua vida. Desde que você seja fiel à visão. Pressões virão. Eu não vou aqui enganá-los. Pressões virão. Aliás, as maiores pressões da sua vida, elas virão quando você estiver prestes a alcançar a promessa de Deus na tua vida. Aleluia! Vamos orar, irmãos, pedindo visão do alto nessa noite. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus que nos dá visões. O Senhor deu a visão a Abraão de um céu estrelado e disse a ele: assim será a tua multidão, assim serão os teus descendentes. Você não pode contar as estrelas do céu, mas é esse povo que eu estou formando para você, Abraão. E Abraão, movido por uma missão, por uma visão, Abraão, ele aguentou 25 anos, se moveu por 25 anos, glorificou a Deus por 25 anos, encorajou sua esposa por 25 anos. E ele viu a promessa se cumprindo em sua vida, porque ele tinha uma visão. Foi uma visão que fez Moisés permanecer firme diante do Mar Vermelho. Foi uma visão que fez Moisés não desistir do seu chamado, mesmo lidando com um povo difícil. Foi uma visão de vitória que fez Davi enfrentar um gigante. Foi a visão da vitória, foi a visão da aliança. Foi a visão que fez Paulo suportar perseguições, açoites, apedrejamento. Foi a visão que fez Paulo avançar para o alvo. Foi a visão que manteve Paulo animado. Pai, a nossa oração nessa noite, Pai, é que o Senhor, pelo Teu Espírito, nos dê visões. Nós precisamos de visões. São as visões que vão nos engajar. É a visão do reino que vai nos tirar da cadeira. É a visão do reino que vai nos tirar de um estado de letargia. É a visão do reino que vai nos tirar da mornidão espiritual. Pai, dá visão, dá visão aos líderes, dá visão aos pastores, Pai. Dá visão ao Teu povo, dá visão em todas as áreas. Alvos a serem atingidos, Pai. Alvos que farão os Teus filhos avançarem. Alvos que farão os Teus filhos avançarem, independentemente das circunstâncias. Alvos que não nos farão desistir. Alvos que nos farão enfrentar as afrontas. Alvos que não nos farão desistir. Porque quando a visão é clara, o preço nunca é alto demais. Aleluia. Pai, nós precisamos de visão que vai nos encorajar. Nós precisamos daquela visão que vai nos fazer orar de madrugada. A visão que vai nos fazer cortar a Netflix para poder buscar a Tua palavra. A visão que vai nos fazer economizar num jantar, num almoço, para podermos ofertar e dizimar no reino. Pai,
como precisamos de visão, de visão. A visão que vem do alto, não visão humana. Quantos aqui, Pai, precisam se enxergar como realmente o Senhor os vê? Quantos, Pai, não têm uma visão correta e se veem como gafanhotos, se veem como fracassados, se veem como medíocres, pessoas que apenas se veem pagando contas, pessoas que apenas se veem trabalhando todos os dias, dia após dia, sem nada mudar. Pessoas que não avançam, Pai, nos dá visão. Nos dá aquela visão, Pai, que vai nos fazer arregaçar as mangas. Dá às pessoas aqui nesta casa, Pai, visão que vai tirar pessoas da cadeira, que vão começar de fato a trabalhar no reino. E não serão mais apenas meros espectadores. Aleluia! Antes de eu descer, diga assim comigo: onde os meus olhos chegarem, os meus pés irão chegar. Onde os meus olhos chegarem, os meus pés irão chegar. Onde os meus olhos chegarem, os meus pés irão chegar. Glorifica ao Senhor. Aleluia.